O trabalho de cuidar da casa, dos filhos, da família, hoje em dia, muitas vezes é menosprezado, deixado de lado e até desvalorizado pela sociedade que a gente vive. Se as pessoas soubessem que esse cuidado, esse carinho, produz uma harmonia no nosso lar e, consequentemente, pessoas mais felizes, mais prósperas financeiramente e até também profissionalmente melhores e mais qualificadas. Precisamos tornar a nossa casa um lugar de amor e paz. Isso parece simples, mas no dia a dia pode ficar confuso. Para que isso aconteça, é importante entender o conceito de santificar o lar. Nós temos que entender a importância da família. A família existe para que a vida floresça e alcance o seu grau máximo de sentido. Às vezes as pessoas olham aquela família bonita, os filhos educados, o marido e a esposa felizes e acham que aquilo é pura sorte. Mas na verdade é uma sequência de fatores que fizeram aquele casal, aquela família estar naquela posição. Porque é um trabalho diário, é uma dedicação diária. Ouvimos muito que criar os filhos, cuidar da casa, do marido, dá trabalho. Mas na verdade a gente tem que entender que esse é o trabalho. Isso é um trabalho santo, uma bênção. Nós devemos construir o nosso lar e criar os nossos filhos para que a imagem de Deus reflita neles. Ou seja, para que essa bênção se expresse. Essa organização do lar, o cuidado com os nossos filhos, o dia a dia do casal nos desafiam e fazem com que a gente dedicar com as nossas vulnerabilidades, com os nossos defeitos, com as nossas fraquezas. E aí, com tudo isso, nós temos a chance de sermos melhores. E como que isso acontece diante dessas nossas incapacidades? Para a gente encontrar essa harmonia e para a gente ser melhor, nós precisamos, a partir disso, orar com mais fé, testar a nossa paciência, entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, o que acontece é que quando a gente se depara com esses desafios do dia a dia, né, a gente se depara com essas nossas incapacidades, mas isso faz com que a gente cresça também, porque a partir delas a gente consegue aprender essa série de valores, como eu falei, orar com mais fé, entender o tempo de Deus, entender que não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. E dessa forma, o que acontece é que nós vamos aprendendo a viver uma vida mais parecida com a vida que Jesus nos ensinou. E vivendo essa vida, é a forma que nós temos e sabemos que agradamos a Deus. Porque Deus nos enviou Jesus justamente para enviar o modo de vida que agrada a Deus. Jesus nos passa esse ensinamento através da vivência dele, que nós temos através dos evangelhos, e aí dessa forma, então, vivendo uma vida mais parecida com Jesus, a gente consegue agradar a Deus e retribuir todo o amor que a gente recebe. Portanto, o primeiro passo para o sucesso da sua família é entendê-la como bênção, como uma vocação. Então, você que é mulher, que está assistindo esse vídeo, você já deu o primeiro passo para essa harmonia na sua família. Porque como diria, né, essa frase é bíblica, a mulher sábia edifica o lar. E com isso, a mulher entende e cria ferramentas para a felicidade de todos que estão vivendo dentro desse ambiente. Existe um provérbio que eu não tenho ele aqui decorado, eu vou ler para vocês, que fala exatamente sobre isso. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. O que devemos fazer é, com sabedoria, priorizar a construção do nosso lar. E devemos fazer isso com os valores ensinados por Deus. Outra passagem interessante que Jesus nos ensinou e que eu também vou ler para vocês, faz todo sentido dentro de tudo isso que eu estou falando. Como Jesus nos ensinou, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Em especial, nesse versículo, vemos a importância de construir bases sólidas para a vida em família. E aí, a pergunta que não quer calar: como começar a fazer isso? O primeiro passo é através dos bons exemplos que ofertamos a quem está à nossa volta. Como lidamos com as situações dentro da nossa casa, na frente dos nossos filhos, se estamos perdendo a paciência ou não com pequenas coisas. Então é muito importante a gente se atentar a esses exemplos que a gente está dando dentro da nossa própria casa, do nosso próprio ambiente, porque isso vai impactar diretamente as pessoas que estão mais próximas da gente. Portanto, edificar a casa sobre a rocha é viver com equilíbrio, cercar-se de bons sentimentos e criar condições
para que o entendimento e a compreensão estejam presentes dentro do ambiente da sua família. Acredito que muita gente saiba isso, mas acho que é importante a gente falar que numa família com valores sólidos, com incentivo ao trabalho, ao estudo, à criatividade, a bons diálogos e momentos em família e também aos momentos espirituais, as crianças têm mais chances de se desenvolverem plenamente em diversas áreas, serem mais felizes, mais confiantes, serem cidadãos e profissionais mais éticos. E aí a frase mais importante: é na família que nós encontramos a base para a nossa vida. Por isso a importância, a dimensão da gente olhar com cuidado para dentro da nossa casa. O mundo mudou, mas a necessidade de relacionamentos mais sólidos, mais profundos, está cada vez maior, mais presente no nosso dia a dia. Então aproveite esse momento para restaurar ou para construir essa harmonia familiar. Para trazermos santidade para o nosso lar, o primeiro passo é valorizá-lo. Nós temos que ter esse olhar cuidadoso e fazer da nossa casa um verdadeiro santuário. Então, ser um lugar onde a gente vai recarregar o nosso coração com boas energias, onde a gente vai descansar e construir bons relacionamentos que vão ser a base sólida para a nossa vida.